Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Já vai logo largando o seu like, deixa aqui a sua opinião. Se não gostou, o dislike também tá valendo. O importante é que a gente possa conhecer o que você quer de conteúdo, o que você está gostando ou não. Comenta aqui. É inscrito? Muito bom. Primeira vez? Ah, que legal, seja muito bem-vindo. Então já se inscreva agora. Ativa a notificação, porque toda vez que pintar um vídeo novo, pintar uma live especial com entrevista, você vai ser sempre notificado. Seja muito bem-vindo. Olha, uma sexta-feira quente, uma sexta-feira endividada, passada limpo e milionária, hein? Hoje a diretoria do Vasco abriu o balanço, como a gente cobra muito aqui a questão da transparência, para que você, torcedor, pudesse entender um pouco mais do que vem acontecendo e principalmente do que vai acontecer. Porque o impacto ali na frente vai ser gigante, assim como o tamanho da dívida do Vasco. Na apresentação feita pelo presidente Jorge Salgado, o primeiro vice-geral Carlos Roberto Osório, o segundo, o Roberto Duque Estrada, e também o Adriano Mendes, que é o VP de Finanças, alguns números chamaram muito a atenção. E olha, fiquei bem mal impressionado. Eu vou deixar, inclusive, o Adriano Mendes começar aqui, abrir os trabalhos para explicar um pouquinho para vocês dessa coletiva que rolou da Vasco TV, porque o Vasco deu um salto, até anotei aqui, de 646 milhões em um ano, hein? Para 832 milhões e tem dívidas para pagar nesse ano, pasmem, de 315 milhões. É isso, Adriano Mendes? O Vasco realmente vende poucos jogadores. Se você olhar em relação à média, esse é um problema que a gente identificou, a gente sabe, é uma constatação, e tem que vender mais. Olha os demais clubes, né? Isso aí faz parte natural do negócio de qualquer time, né? Se você olhar... tem muitas diferenças financeiras na trajetória do Vasco para outros times, mas uma é essa. Se você vende 100 milhões, 200 milhões por ano, era outro clube independente de qualquer ineficiência. Você tem que mudar isso. O outro ponto é isso, assim, o Vasco se caracteriza por vender pouco número mesmo de jogadores, né? Aí quando a gente vende, aí você está falando, vem um Paulinho, vem um Douglas Luiz, né? Então assim, vem um cara, né? Você está falando de vender um grande astro, um atleta promissor, um cara valioso. Essa política é uma política a ser repensada, né? O Vasco, dá uma olhada no time que a gente tem hoje, né, nos jogadores que nós temos, que nós sempre tivemos, né? Olha os quadros de títulos do Vasco, dá uma olhada na origem daqueles jogadores. Então, assim, o Vasco é, sabe, uma fazenda próspera de geração de craques, de talentos, seres humanos dentro da nossa escola. Então, assim, a gente prepara eles para jogar pelo clube primordialmente, mas... o Vasco é uma fábrica, o Vasco é um celeiro, né? Então, assim, a gente tem que vender mais, saber que vender jogadores, vender atletas mais novos, faz parte, dando um planejamento do futebol. E esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. A gente não tem que só vender grandes valores, a gente tem que vender jogadores o tempo todo e fazer parte do processo. A gente já endereçou isso, está sendo feito, dentro das reformulações, é uma visão mais comercial dentro do futebol, não perdendo de mão a questão técnica, não perdendo de mão qualquer planejamento do futebol, mas a gente acha saudável um planejamento financeiro junto ao futebol, porque ocorre nos outros clubes, né? O tempo todo. Então, assim, esse é o primeiro ponto, mudar um pouquinho essa visão, esse tipo de coisa, está sendo trabalhado, bem trabalhado pelo Pássaro Brasil. O outro ponto é o seguinte, olhando em relação ao que você está vendo, a primeira coisa que a gente fez de forma responsável é cuidar do que a gente podia tratar de imediato, que é o quê? Redução de custo. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez é redução de custos. De novo, eu não vou conviver com 100 milhões. Como gestor, a gente não pode conviver com 100 milhões de receita e 250 milhões de despesa. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi reduzir a despesa. Foi racionalizar, foi tomar as medidas duras necessárias de cara. Isso está na nossa gestão na mão. É duro, vem crítica, mas é o que tem que ser feito e a gente fez. O segundo, sem dúvida, é o aumento de receita ao longo do tempo, né? Assim, está sendo planejado, está sendo muito trabalho efetuado, tem uma crise aí fora que dificulta, mas a gente tem muitas oportunidades, tanto comerciais como o próprio Jorge falou. O sócio do Vasco não é um sócio, né? O sócio do Vasco é o sócio, né? O sócio do Vasco, ele acolhe, o vascaíno, ele abraça, né? Aqui é exemplo para o mundo inteiro, né? Como foi em 2019. Então, assim, esse de alguma forma, a gente vai
vai estar junto com o torcedor nessa batalha, mas não é só o torcedor, né? Ele não pode carregar tudo. Então tem todo um planejamento comercial que ao longo do tempo vai ser mostrado, que é esse aumento de receitas que evidentemente tem que acontecer junto com a redução de custos, para que aquela tesoura que estrangula a gente, ela de fato ela seja mais generosa, né? É isso. E aí, claro, venda de jogador. Venda de jogador. A gente não pode vender 10 milhões, 5 milhões. Ano passado foi acima da média. Daquele número que está lá, está acima da média. E a gente foi 30 milhões. Então, assim, é muito pouco. Ele foi 30 milhões, que é muito acima do normal. E é pouco. Então a gente tem que mudar esse quadro também. Olha, vai ser um 2021 desafiador. Anotei outras partes importantes dessa entrevista coletiva, que ao longo do dia vou trazer outras informações também, desdobramentos. Como, por exemplo, em outubro do ano passado foi revelado nesse papo que a gestão anterior, que aumentou em quase 200 milhões a dívida do Vasco, 190 milhões para ser mais preciso, dívidas trabalhistas chegaram e ultrapassaram 100 milhões de reais sem que houvesse o entendimento de que aconteceria isso, nem tinha esse conhecimento. Surpresa! Hã? É sério isso? Que absurdo, hein? Que absurdo. Dívidas de gestões anteriores. Olha, vai ser difícil. Claro que nesse tema também foi tratada a questão das demissões, uma reforma administrativa extremamente necessária e que seria feita com qualquer vencedor do pleito, porque não cabe o Vasco ter uma despesa de 250 milhões e uma arrecadação de 100. Esse déficit aí de 150 milhões, ninguém consegue sobreviver. O Vasco ia bater 1 bilhão no próximo ano, com certeza. Aliás, falando em demissões, me lembro salários, e o presidente Jorge Salgado respondeu essa questão. Quando é que todo mundo estará em dia? Porque foi uma promessa, inclusive, de campanha. Uma das metas da nossa gestão é conseguir pagar os salários em dia. Agora, nós chegamos e encontramos o clube com quase 4 salários atrasados. A gente chegou e não haviam sido pagos os salários de novembro, de outubro, novembro, 13º salário. E dezembro e 13º. A gente já conseguiu regularizar isso. Do ponto de vista dos funcionários, a gente provavelmente no início dessa semana ou até o meio do mês a gente está regularizando o mês de fevereiro e março. E do ponto de vista do futebol, a gente praticamente está em dia. A gente praticamente não deve nada. Então, foi feito um esforço muito grande do ponto de vista de regularizar a situação dos funcionários. Não é ainda a situação ideal, mas é o nosso foco, é a nossa meta, é regularizar os funcionários e todos os salários. De que maneira? Como o Adriano falou, a gente está no meio de um processo de ajuste. A gente olha para a nossa receita e está trazendo o clube para o tamanho dessa receita, para que a gente possa efetivamente pagar esses salários em dia. Olha, os números são impactantes, desmoralizantes. Como diz meu amigo e irmão João Guilherme, um deboche com um torcedor vascaíno. Como que tantos dirigentes conseguiram fazer isso com o Vasco? Arrebentar com o clube como eles fizeram. A dívida trabalhista ultrapassou 300 milhões. A tributária, perdão, a trabalhista 230 milhões. A cível 140 milhões e por aí vai. Tem a dívida bancária. Hoje, 832 milhões de reais é a dívida do Vasco. Aí, claro que alguns vão se aproveitar da situação. Ah, mas não tinha um planejamento, não sei o quê. O que adiantaria chegar com 100, 200 milhões num rombo desse? Olha, o buraco é muito fundo. O buraco é gigante. E claro que, novamente, o torcedor vai ser chamado para ajudar de alguma forma. Segundo os membros da diretoria que estiveram presentes a essa reunião, essa entrevista coletiva, novos planos de sócios, torcedores, produtos novos e, claro, receitas também. Mas tem que buscar empresas que possam ajudar, contribuir para a elevação da receita atual, que é muito baixa. Enfim,
Um 2021 que, pelo que se desenha, se não vender jogadores, a conta não vai fechar. Não vai mesmo. No próximo vídeo, eu vou tratar de um tema que eu tenho certeza que você que está do outro lado está se perguntando. Tá bom, a dívida aumentou, o ex-presidente em quase 200 milhões em um ano. E ninguém vai ser responsabilizado por isso? É no próximo vídeo e eu conto com você. Até a próxima, você sabe, aqui é lugar de fanático vascaíno. Tchau!